tudo bem? Eu me chamo Samia Santana, sou nutricionista. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que muita gente evita admitir: os erros que cometemos na academia. Nesse vídeo eu vou abrir o jogo sobre os maiores erros que eu mesma já cometi na minha trajetória com os treinos. Porque por mais que eu seja nutricionista hoje, que entenda bastante sobre o corpo, sobre alimentação, estratégias de treino, eu sou como você. Já comecei do zero. Já fiz um monte de coisa errada, achando que estava fazendo certo. E é justamente por ter passado por isso que eu posso te ajudar a evitar esses mesmos tropeços. Tentar te mostrar a corrigi-los se você está cometendo eles. Então vamos começar? Falta de constância. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é achar que é só ir à academia de vez em quando que já é suficiente. Teve uma época em que eu ia treinar 3 vezes na semana, depois ficava 2 semanas sem pisar lá. Depois voltava animada, ia 5 dias seguidos e depois sumia de novo. Resultado nenhum. Treino precisa virar rotina, precisa ser constante. O corpo, ele responde ao que é feito com frequência. Não adianta dar um gás numa semana e desaparecer na outra, né? Se você quer resultado, precisa ter consistência. É o mais importante do que a intensidade esporádica. Segundo erro é exagerar no começo. Outro erro meu foi começar querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Treinar pesado logo de cara, fazer 1000 exercícios diferentes no mesmo dia, não respeitar os meus limites, era membro superior no mesmo dia. Eu achava que quanto mais eu suasse, mais rápido eu teria resultado. E olha, isso me deixou mais cansada, mais frustrada e pior, com dor. É importante lembrar que o corpo, ele precisa de adaptação. Não adianta querer compensar o tempo perdido em uma semana. Isso só aumenta o risco de lesão e de desistência. Então mantenha a constância também. Terceiro ponto, treinar sem planejamento. Durante um tempo, eu ia pra academia e simplesmente inventava um treino qualquer lá na hora. Um dia fazia perna, no outro fazia braço, corria na esteira, depois voltava pra musculação, sem estrutura, sem divisão de grupos musculares, sem objetivo nenhum, sem objetivo definido. E quando não há planejamento, não há progresso e você não vê os resultados. Hoje eu entendo que é essencial seguir um treino coerente com a progressão de carga, dias de descanso e foco no que você realmente quer conquistar. Seja emagrecer, ganhar massa muscular ou melhor, o seu condicionamento e ter, claro, mais qualidade de vida. Quarto erro, executar os treinos com a técnica errada. Esse erro é bem perigoso e eu mesma cometi mais de uma vez. Sabe aquela pressa de terminar logo a série? Pois é, fazer o movimento errado não só atrasa o resultado, como também aumenta muito o risco de lesões. E eu cheguei a sentir dores por conta disso. Eu cheguei a desenvolver canelite. Hoje eu sei que vale a pena mais fazer menos repetições com a técnica correta do que muitas repetições de qualquer jeito. Se atente bastante a esse detalhe. Quinto erro é não dar importância ao aquecimento. Teve uma fase que eu simplesmente chegava na academia e já ia direto para carga pesada, já ia direto para aparelho, e não é bem assim. Sem aquecer, sem ativar o músculo, sem preparar o corpo, aí já viu, né? Não traz resultados. Os músculos frios, articulações rígidas e a chance de machucar só aumenta. Hoje eu reservo pelo menos de 5 a 10 minutinhos ali para um bom aquecimento. Isso mudou completamente a minha performance durante o treino. O meu conforto durante o treino também mudou. Sexto erro é descansar errado entre as séries. Às vezes eu fazia uma série e ficava mexendo no celular, perdia o tempo no descanso, quebrava o ritmo do treino, ou então fazia tudo correndo sem nem respirar entre as séries e já partia para a próxima. Então, os dois extremos são muito ruins. O descanso precisa ser controlado e ajustado ao tipo de treino que você está fazendo. Quer hipertrofia? Descansa de 30 a 90 segundos. Treino de força, se for treino de força, precisa de mais tempo. E se for cardio, aí é outra história. Sétimo erro que eu cometia: usar cargas muito pesadas sem necessidade.
Outra coisa que eu fazia era colocar mais peso do que eu conseguia aguentar. Foi muito difícil, mas eu tentava meio que impressionar eu mesma, sabe? Mas na verdade eu só tava sobrecarregando as articulações, perdia totalmente a qualidade do meu movimento ali durante o treino e resultado, dores, eu desenvolvia canelite, má execução e o risco de lesão. Hoje eu entendo que a progressão de carga ela deve ser feita com consistência, de forma gradual. O objetivo não é só levantar peso, é estimular o músculo de forma eficiente e também segura. 8º erro: negligenciar a alimentação. Esse aqui é clássico, né? No começo eu achava, até porque eu não era formada, né? Mas eu achava que era só treinar bastante, aí comia qualquer coisa antes ou depois do treino. Às vezes, muitas vezes eu treinava em jejum, comia demais. Então, assim, isso tudo atrapalha o treino e não funciona assim. O nosso corpo, ele não funciona assim. O treino e a alimentação, eles caminham junto, lado a lado. O que você come antes vai te dar energia. O que você come depois vai influenciar na sua recuperação. E quando você alinha esses dois pilares, os resultados, eles vêm muito mais rápidos e de forma visível. 9º erro: dormir mal. Dormir mal, não respeitar o descanso. Por muito tempo eu achava que dormir entre 5 horinhas era o suficiente. O que importava era só o treino. Não, mas não é bem assim. É durante o sono que o corpo se recupera, que o músculo cresce, que os hormônios se regulam. Hoje eu priorizo o meu sono como parte do meu plano de treino. E não tenho vergonha de dizer que descanso é importante quanto treinar. Sem descanso, não tem resultado. Ponto. 10º erro: achar que quanto mais, melhor. Teve uma época que eu treinava em torno de 2 horas por dia, achando que isso ia me deixar fitness mais rápido, mas o que aconteceu é que foi só um oposto. Fadiga, cansaço, estresse, e meu corpo meio travava, né? Isso traz uma coisa que chama overtraining. Hoje eu sei, né? Treinar com inteligência vale muito mais que treinar em excesso. O corpo, ele precisa de estímulo, mas também precisa de recuperação. Conclusão: esses foram alguns dos principais erros que eu já cometi na academia e eu compartilho tudo isso aqui com vocês de forma bem simples, porque eu sei que muitas pessoas passam pelas mesmas situações e não entendem por que os resultados eles não aparecem. Se você se identificou com algum desses pontos, calma, nunca é tarde para ajustar e recomeçar do jeito certo. A jornada na academia é sobre consistência, aprendizado, paciência, evolução constante. E se você quiser mais dicas como essa, me acompanha também lá no meu Instagram, é @samiasantana.nutri. Eu quero agradecer vocês, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo da Nutri, tchau, tchau!